Olá, meus amados irmãos, quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse que vos fala, seu irmão em Cristo Jesus, pastor Gesiel França. Sejam todos mais uma vez bem-vindos ao canal Monte da Oração. Mais um dia o Senhor nos abençoa, mais um dia o Senhor nos dá a oportunidade de nós meditarmos na sua palavra, de aprendermos com Ele. E quanto mais aprendemos com o Senhor, mais segurança temos nessa vida, mais alegria, mais prazer em viver, porque a nossa porção é o Senhor, consequentemente a sua palavra, a sua orientação, os seus conselhos para nós, mesmo que muitas das vezes estes conselhos venham de uma forma que parece que nos confronta, que Deus está chamando a nossa atenção e nós devemos glorificá-lo por isso, porque a palavra de Deus nos diz que Deus corrige e açoita aquele que ama. Então, se Deus está lhe corrigindo, se a palavra está vindo confrontando os seus pecados, os seus defeitos, eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, podem glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor, porque você é alvo da bondade e misericórdia de Deus, e Deus, Ele te ama. Olha que prazer, que privilégio nós termos o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, como alvos do seu amor. Isso é maravilhoso. Então glorificamos a Deus por estarmos diante da sua palavra. Já quero louvar a Deus também pela vida de todos os inscritos do canal, por você que está conosco todos os dias. Louva a Deus pelas centenas de irmãos, guerreiros e guerreiras da oração que já estão aqui. Mas se você chegou agora, és bem-vindo. Clique aí no botãozinho se inscrever e você vai fazer parte desta família de oração e será abençoado a princípio de segunda a sextas-feiras com o devocional, recebendo uma porção da palavra de Deus e também sendo alvo da intercessão. Hoje nós iremos, com a graça de Deus, meditar em um texto que está no livro do Gênesis, no capítulo de número 25, do 29 até o 31. Este é um texto, uma passagem muito interessante que fala de uma atitude de um moço chamado Esaú. A Bíblia vai nos dizer que Isaac, ele amava mais a Esaú do que ao seu irmão Jacó, porque ele gostava da caça. E Esaú era um homem do campo, era um homem caçador, e quando ele trazia as suas caças, ele fazia o prato predileto de seu pai Isaac, fazendo assim com que o seu pai o amasse mais do que o seu irmão Jacó. Mas a Bíblia também nos diz que em um determinado dia desta caça, Esaú volta exausto, cansado, muito tempo no campo para trazer uma caça, e ele chega muito exausto em casa. E a Bíblia vai dizer que Jacó tinha feito um prato, um guisado vermelho, e aquilo chamou a atenção de Esaú, e ele também estava faminto. Então ele pede para o seu irmão um pouco daquela comida, onde as Sagradas Escrituras nos diz que Jacó faz-lhe então uma proposta, e a proposta que ele faz é: eu lhe dou a comida, em troca você me dá o direito da primogenitura, porque naquela época o irmão mais velho, o primogênito, ele recebia uma porção dobrada da herança de seu pai. Ele passava agora a ser líder, com a morte de seu pai, ele passava a ser líder daquele clã, daquela família. Ele tinha uma posição de destaque. Então Jacó faz para ele essa proposta, dizendo: passa para mim esse direito que você tem. E de uma forma muito snob, não dando valor algum por aquela posição de destaque, o seu irmão Esaú vai dizer: para que me serve se eu vou morrer? Como que, se ele não fosse preparar uma comida para ele, por mais que ele estivesse exausto,
ele não teria condições de esperar algumas horas enquanto assava uma caça ou outro tipo de comida. Ele simplesmente diz: o que me serve esse direito se eu estou com fome? Eu posso até morrer de fome. Então a Bíblia diz que ele vende o seu direito da primogenitura, ele vende a bênção de Deus, ele troca a bênção patriarcal, a bênção que estava sobre Abraão. O jovem Esaú troca por um prato de comida. Naquele momento, este ato impensável desse jovem Esaú parecia que não lhe custaria nada. O que ele queria era desfrutar de uma refeição fácil, que já estava pronta, e ele queria satisfazer o seu desejo momentâneo. Ele não pensou nas consequências que isso lhe traria. Então ele troca essa grande bênção, a bênção de Deus, a bênção patriarcal, por um prato de comida. E a palavra vai nos dizer que após ele perder essa bênção, porque na morte de seu pai Isaque, ele perde a sua bênção e Esaú é abençoado e passa a ser agora o alvo da bênção de Deus. O escritor aos Hebreus vai nos dizer que ele procurou com lágrimas e não encontrou para ele nenhuma bênção. Lá com o seu pai ele chorou muito, ele gritava, ele dizia: não sobrou nada para mim, meu pai. E o seu pai dizia: não, tudo que eu tinha foi dado a seu irmão Jacó. Mas não foi um arrependimento de coração. O que Esaú sentiu foi um remorso pelo seu ato e pelas consequências impensadas do seu ato. Em nenhum momento ele se arrepende do seu pecado. Em nenhum momento ele chora e ele diz: eu troquei o que era de Deus por algo da terra. Eu troquei o que era grande por algo efêmero, por algo pequeno. Ele simplesmente ficou amargurado por perder a riqueza, por perder os benefícios da bênção da primogenitura. E muitas das vezes, meus irmãos, isso acontece conosco também. E é para isso que as Sagradas Escrituras ficou registrado essa passagem para todos nós. Porque muitas das vezes nós também trocamos a bênção de Deus por um pequeno prato momentâneo. Trocamos a presença de Deus por alguns minutos de prazer da carne. Quantas pessoas têm trocado a sua família por alguns minutos ou algumas horas de prazer no adultério e na prostituição? Quantas pessoas viraram as costas para Deus porque queriam sair para as baladas, queria sair para os bares dessa vida, trocou as lágrimas aos pés do Senhor Jesus para alguns momentos de gargalhada no meio de pessoas ímpias, para sentar à roda dos escarnecedores. Quantas das vezes os homens deixam de ir à casa do Senhor para ganhar o dinheiro que perece, troca a bênção de Deus por coisas efêmeras, por coisas mundanas, vira as costas para Deus. O Senhor tem tantas bênçãos, o Senhor tem bênçãos eternas, mas muitas das vezes nós trocamos todas elas por algo passageiro, por algo terreno, por algo momentâneo, porque o projeto de Deus em nossa vida é um projeto de muitos anos, por toda a nossa vida, enquanto estamos aqui na terra, mas depois também tem na eternidade. O projeto de Deus para nossa família não é só amanhã. O projeto de Deus para a nossa casa é até a nossa velhice, é até a nossa morte. Há projetos que só acontecerão daqui a 10, 20, 30 anos, mas Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Se Ele prometeu que as bênçãos do Senhor estariam sobre nós, elas irão cumprir. Então, meus amados irmãos, não faça como Esaú. Hebreus capítulo 12, verso 16 diz: ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura. Não sejamos então devassos, amados irmãos, e nem profanos.
a ponto de trocarmos a presença de Deus por alguns poucos minutos de prazer carnal. Não sejamos devassos e profanos, a ponto de virar as costas para Deus e dizer: eu vou ali, mas daqui a pouco eu volto. Pode ser que não haja mais lugar de arrependimento em nosso coração. Guarda o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Você pode dizer amém por esta palavra? Vamos dobrar a vigilância, porque a Bíblia nos diz: aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Então a palavra de Deus vem para nos proteger, para nos livrar do mal e preservar a nossa alma na gloriosa presença do Senhor Jesus. Vamos falar com Deus, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez nós humildemente nos achegamos, Senhor, à Tua presença, louvando a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por todas as bênçãos que já recebemos, por todas as bênçãos que o Senhor está gerando, e também nós Te louvamos, Senhor, por todas as bênçãos eternas. Queremos Te agradecer também por esse dia que o Senhor tem feito para nós, e queremos Te louvar pela Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, que mais uma vez vem aos nossos ouvidos, descerá para os nossos corações com a ajuda do Teu Espírito Santo. E esta palavra, Senhor, há de nos proteger, há de nos livrar, Senhor, de tantos males, destruição, ó Pai, que estava preparada contra nós, laços de morte, laços que iriam roubar a nossa bênção. Eu louvo a Ti, Senhor, porque creio, ó Deus, que alguém estava prestes a trocar o seu direito de primogenitura. Já estava prestes a trocar a Tua presença, Senhor. Já estava pronto para dizer: eu vou embora e depois eu volto. Eu vou desfrutar dos prazeres dessa vida, porque eu estou desejoso e parece que as bênçãos não têm acontecido, não têm sido concretizadas e não há uma mudança em minha vida, mas receberam a Tua palavra, receberam a palavra do Senhor, palavra essa que nos garante que Tu és fiel, ó Deus, para cumprir com todas as Tuas palavras. E a Tua bênção, Senhor, verdadeiramente é que nos enriquece e não nos traz dores. Senhor Jesus, o que nós precisamos é continuar sendo alvos da Tua bênção. O que nós precisamos, Senhor, é continuarmos debaixo da Tua bênção. Nos ajude, nos livra de todo mal. Senhor Jesus, muda o nosso coração. Se alguém, Senhor, está pensando em desistir da caminhada, muda, Espírito Santo, este coração. Se alguém está sem força, dê força, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor é aquele que dá vigor a quem não tem mais forças. Ajuda o Teu servo, a Tua serva a continuarem fiéis a Ti. Senhor, continuarem a dizendo não para os prazeres momentâneos. Quantos pratos, ó Deus, estão diante de nós. Meu Deus, quantas ofertas do diabo, do mundo, estão estendidas diante de nós, Senhor Jesus, e muitas das vezes nós somos iludidos, porque estamos sentindo o desejo de alguma coisa, e o inimigo da nossa alma, Senhor, percebe a nossa fraqueza e coloca este prato diante de nós, e muitas das vezes, Senhor, não temos condições, não temos força por nós mesmos de dizermos não àquela oferta, mas que o Teu Espírito Santo venha possuir a nossa mente, o nosso intelecto, o nosso coração, e nós verdadeiramente possamos dizer não ao pecado, que nós tenhamos a graça que tinha na vida de José, que disse não para o pecado, que haja em nossa vida, Senhor, a graça que existia sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, que disseram não à estátua, não à adoração mundana, que haja sobre nós, Senhor, a força e a graça que havia sobre Daniel, que ele disse não aos manjares do mundo, e o Senhor deu a eles posições de destaque, o Senhor os abençoou, o Senhor os honrou,
abençoou, porque o importante, se não é aonde nós estamos, o importante é estarmos debaixo da tua bênção, é sermos alvo da tua bênção. Por isso dê graça aos teus servos nesse dia, por isso dê força aos teus servos nesse dia, que seja um dia de renovo, Senhor, que seja um dia de restauração, que seja um dia de edificação, que todos que estão sendo alvos dessa palavra e dessa intercessão, ó Deus, possa dizer obrigado, Senhor, eu estou sentindo graça, eu estava prestes a desistir, eu estava prestes a pecar, mas agora eu vou continuar. Eu quero a bênção de Deus, eu quero a porção dos céus, e assim, ó Deus, o seu nome continuará sendo engrandecido e o seu povo continuará caminhando na tua presença. Assim nós oramos, intercedemos, crendo na vitória, e oramos em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Glórias ao nome santo de Jesus. Você pode dizer amém por esta palavra? Guarde o seu coração, meu irmão. Então, se você está concordando com esta oração e crendo nessa palavra, você estará sendo abençoado certamente, porque é a palavra de Deus. Meus amados, eu espero todos vós no dia do amanhã, se o Senhor nos der. Porque a nossa vida está nas mãos do Senhor, e se aqui estivermos, voltaremos para nos prostrarmos diante de Deus e para falarmos a sua palavra. Continue compartilhando este vídeo para que outras pessoas continuem também sendo abençoados pela palavra de Deus. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus.